Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, começando um podcast especial, um podcast que vai do céu ao inferno. Pois é, a gente analisou as principais partidas deste sábado, dia 17 de julho, começando pelo excelente momento dos times cearenses que venceram suas partidas, né? O Ceará bateu o Atlético Paranaense por 1-0, o Fortaleza ganhou do São Paulo pelo mesmo placar, só que fora de casa, e ainda chegou à vice-liderança da Série A. O Ceará continua no G6 do Campeonato Brasileiro. E no extremo oposto, a gente fala dos momentos que vivem Santa Cruz e Vitória, que são duas equipes, né, que perderam aí suas partidas e estão muito perto do rebaixamento. O Santa Cruz perto do rebaixamento para a Série D e o Vitória para a Série C. Eu sou Juliana Lisboa, tô nessa com João de Andrade Neto, Rodolfo Moreira, Thiago Minhoca, Vitor Vilar e Felipe Assis, analisando aí essas partidas e esses momentos tão distintos aí dessas equipes nordestinas. Mas antes disso, eu tenho um recado para você que está aí precisando tirar uns dias para relaxar, para curtir com sua família. Village Porto de Galinhas, que é um paraíso na terra, um dos parceiros mais fiéis do podcast 45. Além de estar num lugar privilegiado, tem uma vista estonteante, o Village tem uma estrutura especial para quem tem crianças, com a Vila Brincante, por exemplo, né? E também foi todo equipado desde o ano passado para que todo mundo se sinta seguro, né? Todos os protocolos sanitários, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos de forma rigorosa para que você possa relaxar com tranquilidade. E para você curtir ainda mais, é só lançar o velho código, o cupom podcast45 na hora de fazer sua reserva, que você ainda consegue um desconto honesto. Muito bem, agora sim a gente vai às análises. O que você vai ouvir a partir de agora é a gravação da live que a gente fez na Twitch da Copa do Nordeste, que é parceira do Podcast 45. Vamos começar então agora valendo. Gente, muito boa noite para todo mundo que está aqui com a gente na Twitch da Copa do Nordeste, quem está acompanhando a gente pelo podcast também. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com João de Andrade Neto, Thiago Minhoca e Rodolfo Moreira nesta primeira parte aqui das análises, a parte céu, que vão ter duas partes, parte céu e parte inferno, para a gente analisar os jogos desse dia, desse sábado, dia 17 de julho. E vamos começar aqui pela parte cheia, né, do copo, que é a parte dos cearenses que estão aí vivendo um momento de glória, completamente, né? E a gente chama muita atenção para o Fortaleza, agora vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Chamamos atenção também para esses 8 jogos sem perder do Ceará, que está numa fase espetacular também. E, enfim, vamos dar todos os destaques, né, merecidos para essas duas equipes do Ceará, tanto Fortaleza quanto Ceará, e também vamos depois analisar esse momento completamente oposto que vivem Santa Cruz e Vitória. Os dois perderam hoje por 1-0 e estão numa situação muito difícil, muito complicada. Mas começando aí pelo que é bom, né, pelo que está aí dando certo. Então, vou começar aqui, vamos lançar a primeira pergunta, que é, atenção, até onde pode ir esse Fortaleza, segundo colocado, que venceu o São Paulo fora de casa, quebrando aí mais um Tabíves. Eu falo Tabíves porque eu sou baiana, mas é um tabu. E já estendendo aí o iniciozinho, né, indo um pouquinho mais, já é real a gente falar de Libertadores? Minhoca, pode começar. Vamos lá, vou começar aqui. Eu vou pegar uma frase do Cássio de uns 4, 5 programas atrás.
Ele disse que em 2015, quando o Sport largou muito bem naquela temporada, chegou mais ou menos nessa altura do campeonato, ele, meu amigo, eu acho que rebaixamento agora já era, sabe? E aí, se eu não me engano, o Sport estava em segundo lugar, se eu não me engano, na 12ª rodada. Estava ali no G4. E ele chegou tipo assim, a não acreditar que a briga de fato já era outra, sabe? É claro que naquele momento o Sport ficou, se não me engano, 10 jogos sem ganhar, acho que até começou na 12ª rodada. Curiosamente, até para trazer uma primeira curiosidade, o Fortaleza superou o melhor começo de uma equipe nos pontos corridos, de um nordestino, é bom deixar claro, em 12 rodadas, né? Superou exatamente o Sport de 2015. O Sport fez 23 pontos nos 12 primeiros jogos e o Fortaleza agora fez 24 pontos. Então, assim, na ideia que a gente imagina desse Fortaleza, sabe, Ju? Vai brigar, assim, eu acho que de maneira competitiva até o final por algo maior. E quando eu digo esse algo maior, eu acho que é para a Libertadores. É claro que a gente ainda precisa ver como as coisas vão ser conduzidas pelas equipes que hoje o Fortaleza briga. Porque você tem ali um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem um Atlético Mineiro, você tem o Red Bull Bragantino, você tem o Atlético Paranaense. Perceba, eu estou citando aqui, mas ainda você tem o São Paulo, que no caso o Fortaleza ganhou hoje, que tá bem distante do Fortaleza. Então você tem equipes que é o chamado assim, tem motor para dar uma sequência. E se o Fortaleza manter essa mesma balada de ritmo de pontos, não tenha dúvida que vai brigar fortemente para ganhar essa vaga na Libertadores. O que a gente sempre coloca aquele pé um pouco para trás, porque nesse caso aqui, geralmente eu sou mais cauteloso, eu sempre sou o cara que olha o copo mais para meio vazio do que para meio cheio. O Fortaleza hoje ele é muito mais competitivo do que eu já supunha algumas rodadas atrás. Porque cada jogo que se passa me comprova cada vez mais que esse trabalho não é um trabalho aleatório, não é uma fase. É um trabalho muito bem organizado por um treinador que foi fundamental nessa mudança. Então, partindo dessa ideia de que o Fortaleza terá Vojvoda até o fim do campeonato, eu acredito que o Fortaleza brigará por uma vaga de Libertadores. Eu só não sei qual vai ser essa vaga de Libertadores. Vai continuar uma pré-Libertadores, sendo quinto ou sexto? Vai ser uma pré-Libertadores ali para 7º, 8º colocado? A gente vai depender ainda do que a temporada vai dizer até o final. O campeão da Copa do Brasil vai estar nesse G6, se vai ter campeão brasileiro na Libertadores, se vai ter campeão brasileiro na Sul-Americana, mas pela bola jogada hoje, o Fortaleza, sem sombra de dúvidas, Ju, tem futebol para chegar no final do campeonato e brigar por essa vaga de Libertadores. Olha, você levantou o dedinho para falar, João, mas eu já ia passar logo a bola para você. Por quê? Tudo bem que a bola que o Fortaleza está jogando agora com o Thiago Minhoca, né, falou, assim, tá convencendo, né? Não é só a fase, como ele falou. Realmente dá a impressão, né, que já é um trabalho sendo executado de uma forma muito, muito contundente, eu diria. A questão para mim é que chega um momento desse campeonato brasileiro que aí terminam as Copas, as competições de tiro curto, vão afunilando também as grandes competições internacionais, né, como Sul-Americana, como a Libertadores, a própria Libertadores, e aí as equipes brasileiras que vão ficando de fora, que normalmente são equipes com um apoio financeiro maior, que podem contratar, né, que podem deixar o elenco mais forte, né, que a gente sabe que uma coisa que faz muita diferença a longo prazo, num campeonato longo como o brasileiro, é um elenco, né, que você tenha peças de reposição. Até que ponto isso pode pesar para esse Fortaleza que está largando bem e que está tendo uma resposta muito boa e que, ao que tudo indica, vai se brigar por uma vaga na Libertadores até o final desse Brasileirão? Ju, vamos lá. Eu acho que a gente tem que analisar se Fortaleza fosse... A gente tem que perder, até falei, eu comentei isso antes da gente entrar no ar. Se o Fortaleza fosse outro time, se fosse um time, sei lá, já com mais frequência, né, de disputar competições internacionais, talvez essa pergunta não existiria. Essa pergunta seria uma retórica. Sabe? O Fortaleza vai brigar para chegar à Libertadores. Então, eu acho que nesse momento, pelo que o Minhoca falou, e por tudo que o Fortaleza está mostrando ao longo desde a chegada de Vojvoda, né?
que é uma campanha muito, muito consistente. São 3 vitórias seguidas, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. É um time que sabe jogar dentro e fora de casa, não muda, sabe assim, é um time que vem acumulando resultados expressivos. João, só para complementar um detalhe a mais que você acabou de falar aí, é a segunda vez nesse campeonato, em 12 jogos, que o Fortaleza emenda uma sequência de 3 vitórias seguidas. Nas 3 primeiras rodadas que a gente até destacou, né? Times de peso, tipo, era Atlético Mineiro, Internacional, aquela goleada, e depois o Sport. E aí começou essa nova sequência com América Mineiro, Corinthians, que só venceu uma vez no século, só tinha vencido uma vez, quebrou um tabu, desde 2005 não venceu o Corinthians, e venceu e superou um tabu em cima do São Paulo, né? Ou seja, dessa sequência de 3 jogos no começo e agora, nesse momento do campeonato, contra 4 equipes consideradas tipo de peso, né? Atlético Mineiro, e quebrando tabu, e conseguindo resultados que nunca conseguiu na história, nunca teve vencido São Paulo na história, em Morumbi, foi lá e venceu. Então, assim, é uma confiança, o Fortaleza hoje é uma esponjinha de confiança. Ele vai somando resultados importantes, uma sequência de vitórias contra adversários tradicionais e fortes, com resultados expressivos. A vitória contra o Atlético Mineiro na estreia no Mineirão, a goleada sobre o Inter, sabe? Esses tabus que vão quebrando. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, há um pouquinho de receio de a gente ficar, não, tá muito cedo ainda. Eu acho que já dá para dizer que o Fortaleza vai brigar pela Libertadores. E brigar pela Libertadores não significa dizer que... Eu não estou dizendo que vai conseguir a vaga. Porque muita gente confunde, né? Quando a gente fala brigar por Libertadores, é como a gente estivesse falando, Fortaleza vai se classificar para Libertadores. Eu não estou dizendo isso. Agora, dizer que não vai brigar, porque com a campanha que o Fortaleza está fazendo, eu vou dizer que o Fortaleza não vai brigar pela Libertadores. Se essa campanha, com esses resultados, fosse do Atlético Paranaense, fosse do Corinthians, fosse de qualquer outro clube, a gente teria menos receio de falar isso. Não, vai brigar. O Fortaleza está fazendo por onde vai brigar. Sabe assim, a campanha é muito boa, é muito consistente. Assim, é o que eu já falei outras vezes. O torcedor do Fortaleza hoje vai para um jogo, assiste um jogo do Fortaleza na televisão, sabendo que tem expectativa de pontuar, seja contra quem for. Seja contra quem for. Sabe, o Fortaleza vai jogar, acho que daqui a 2 rodadas, vai pegar o Palmeiras fora de casa. Se eu não me engano, porque vai ter o jogo do CRB no meio, pela Copa do Brasil. Mas veja só. Tem como a gente dizer, óbvio que o Palmeiras hoje é o líder do campeonato, é um dos melhores times do Brasil e tal, mas tem como dizer assim, não, o Fortaleza não vai para lá e vai perder o jogo. Não tem. Se o Fortaleza enfrentar o Palmeiras fora de casa e empatar, vai ser surpresa? Para mim, não vai ser surpresa mais. Essa fase de o Fortaleza enfrentar quem quer que seja, trazer um resultado e você encarar como surpresa, essa fase já passou, pelo menos para mim. E quando você supera essa fase, você mostra que o time está muito ajustado, que vai brigar por coisas grandes. Tá? Eu acho que você, em 12 rodadas, você já superar um desafio que é um desafio natural de todos os clubes de menor orçamento, né, menor poder aquisitivo, que é a questão do rebaixamento, porque, assim, esse negócio de rebaixamento, o Fortaleza já passou, o Fortaleza não vai cair. Não vai cair. Assim, não tem... Aí não vai cair. Não vai. Não tem a menor... Aí o torcedor do Fortaleza fica com aquele momento de tensão. Eu tô cravando. Peraí, João, peraí. Vou cravar. Fortaleza não vai cair. Não, peraí. Pra dar salvada. Tipo assim, a gente sempre tem que acionar Náutico pra salvar todo mundo. Náutico não cai, né? Pra Série C. Não cai. Então tá resolvido. Pronto, você está dizendo que o Náutico não cai para a Série C, então tá todo mundo. E o Fortaleza não cai para a Série, não cai para a Série B. E agora, automaticamente, eu não estou dizendo que o Náutico vai subir para a Série A e nem que o Fortaleza vai para a Libertadores. Isso. Mas você pensar no pior cenário, não tem. E detalhe, você falou do Náutico, engraçado, porque são 2 trabalhos de treinadores, né? São 2 trabalhos claramente de treinadores, porque o Fortaleza tem um elenco que não é um elenco de ser... Você olha para o elenco do Fortaleza, não é um elenco para você colocar como segundo colocado no Campeonato Brasileiro de Série A. O elenco do Fortaleza não é para isso, em nomes. E o elenco do Náutico não é o elenco para estar liderando, nesse momento, de braçada na Série B. Uma margem de pontos, E os 2 times não têm elenco para no papel, estarem onde estão, mas os trabalhos dos técnicos são muito fortes, são muito bons.
muito bem executados, que colocam esse time nessa situação. Então, assim, dentro dessa situação, eu acho que, sim, o Fortaleza vai brigar por uma vaga na Libertadores, que pode ser até o 8º colocado. Então, assim, automaticamente, eu acho que o Fortaleza vai disputar o campeonato da Série A todo na metade de cima da tabela, ou seja, do 10º para cima. A expectativa, pelo menos, é essa, né? E quando eu falo décimo, eu tô sendo assim, a margem de segurança minha está sendo gigantesca. Porque, sinceramente, eu acho que a campanha de Fortaleza é excepcional. E assim, só para passar a palavra, assim como o Náutico, eu só vejo talvez uma chance de desandar se os treinadores saírem, né? Se ele sair do Náutico e no Fortaleza, e Vojvoda sair do Fortaleza. Só se acontecer isso. Eu acho que, não acontecendo isso, o Fortaleza, com o trabalho de Vojvoda, está fazendo, porque é um trabalho, Ju, que é muito de você comprar o trabalho e jogadores e passar confiança para os jogadores. Isso que eu estou falando assim, ó, vocês vão jogar contra quem quer que seja e a gente vai jogar o nosso futebol. O time comprou o plano de jogo do treinador e está dando certo. Os resultados estão chegando, assim, o Fortaleza está acumulando bons resultados expressivos. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais do jogo, né, quando for mais para frente para falar, pincelar rapidamente como é que foi esse jogo contra o São Paulo, porque muita gente já viu. Todo torcedor do Fortaleza que está aqui com vocês já viu o jogo. Mas, respondendo a tua pergunta, Ju, Fortaleza briga, sim, pela Libertadores. Não estou dizendo que vai se classificar. Mas hoje, a chance é muito real. Muito real. Bom, a gente vai ainda falar sobre a parte triste da noite, né? Que são os times Santa Cruz e Vitória. Então, as viúvas aqui de Vitor Vilar e de Felipe Assis podem ficar tranquilas que eles estarão aqui na live também, estarão participando do podcast, vão falar dessas campanhas do Santa Cruz e do Vitória, mas agora a gente está na parte feliz da live. Eu vou passar agora a palavra para Rodolfo. Para você, Rodolfo, me falar um pouquinho como é que está essa situação do Ceará, que embora não seja vice-líder do campeonato, está aí, Guto Ferreira, 8 jogos sem perder, já está igualando aí o melhor sequência, histórico, né? A melhor sequência, obrigada, Minhoca, sem perder. Então, não dá para dizer também que o Ceará está fazendo uma campanha aquém, né? Até porque, desde que perdeu a Copa do Nordeste para o Bahia, o Ceará esteve mais pressionado, o próprio Guto Ferreira esteve pressionado, mas está fazendo um campeonato brasileiro extremamente competitivo e digno de nota, né? Totalmente, Ju. A campanha do Ceará, ela está sendo, de certa forma, ofuscada por um concorrente bem local, né? Um concorrente com um peso indiscutível e que faz uma campanha, de fato, independente do momento que o Ceará vive, invejável, né? Porque quem não quer ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, sobretudo na condição, né, inesperada, porque o Fortaleza teve um começo de ano muito ruim, quando o Ceará, na verdade, que caminhava para uma campanha tão empolgante em função dos primeiros resultados, né, da maneira com a qual praticamente encaminhou o título, o bicampeonato consecutivo, né, e o potencial tri da Copa do Nordeste, acabou se desmanchando um pouco a partir daí. E aí, essa noite muito boa para o futebol cearense, né, de placares magros, mas de vitórias colossais, né, no caso do Fortaleza, pelo peso do adversário, pela localidade do jogo, e no caso do Ceará, em função do contexto da partida, né, ela não pode ser diminuída da parte do Ceará pela posição que o Fortaleza ocupa na tabela. Né? A gente tem que reconhecer várias coisas, entre elas, como você falou, o grande trabalho de Guto Ferreira, né, que já com a grande longevidade aí, vai dando uma volta por cima num momento bem turbulento, e olha, eu acho que é o momento segue sendo o momento mais complicado dele no comando do Alvinegro, e é tão utópico você comentar isso, porque como você trouxe, são 8 jogos de invencibilidade, né, e ainda assim ele vive uma pressão que, de certa forma, é produto dos vice-campeonatos, e também, né, do momento do Fortaleza, porque por mais que o Ceará vá pontuando, vá competindo, sempre tem um Fortaleza ali brigando ponto a ponto pela ponta da tabela, né? Isso chama atenção. Agora, é um Ceará totalmente desfalcado, né? Assim, desfalques de peso, com reposições parcas e até agora insuficientes, né? Tem um Eric aí para ser, em vias de ser anunciado, existem outras lacunas mapeadas, mas eu acho que o Ceará está agindo com prudência, só que isso não
assim, tem que ser parte do contexto de análise, né? O Ceará está em sexto lugar em meio a tudo isso, em meio a essa instabilidade, em meio aos desfalques. Então, o Guto, extremamente ativo na beira do campo hoje, que questionou bastante a arbitragem, ele tem razões para estar assim, né? Um cara que está convivendo de fato com uma pressão muito grande e de certa forma descabida, mas faz parte da função, né? O salário está embutido essa condição. Claro. Mas você estava comentando, né, sobre a demora, né, a dificuldade de reforçar o elenco, né? O Denner está aqui falando também, ele comentou justamente sobre isso. A partir da diretoria do Ceará em reforçar o elenco é absurda. Cristiano não serviu para o CRB e hoje o Guto teve que botar no jogo. Ione estava fora do clube e teve que ser reincorporado às pressas, né? Isso já mostra, né, que o cobertor está curto, né? O elenco tá curto, né? Totalmente. E quando ele olhava para o banco hoje, né, acho que de fato batia um desespero, porque o jogo estava muito amarrado, o Ceará com pouca agressão, né, agredindo em momentos de lampejo na partida, e foi justamente numa investida no banco, né, na entrada do Venton, que veio a vitória do Ceará, né, o primeiro gol dele, que peso enorme para um primeiro gol, né, não foi num 3-0 fazendo o quarto gol, foi o gol que valeram 3 pontos muito valiosos para o Ceará. Só que, de fato, quando você olha para o banco, né, não existe muita margem de mudança no padrão de jogo, né, no ritmo da partida. E foi basicamente isso, sabe, Ju? Assim, uma partida de baixíssima rotação, burocrática, de certa forma, com falta de ousadia até de algumas peças individualmente por parte do Ceará. O Atlético, vale lembrar, estava com um time misto, né? Somente 2 titulares, salvo engano. Um Atlético que fez 8 jogos em pouco mais de 20 dias, então tinha motivos para isso, e ainda assim, né, o Ceará teve muitas dificuldades, o que reforça um pouco a condição espinhosa que o Guto tinha, né, para essa partida. E eu acho que isso ficou muito visível pelo ritmo dos 2 tempos. O primeiro tempo foi muito devagar, sabe? Mais para o final da primeira etapa, o Bento, que foi talvez o grande nome da partida, apesar da derrota do Atlético, praticou um milagre na finalização do Kleber, né? Fez outras boas intervenções. E na volta do intervalo, o Ceará acusou ser mais insinuante em outra finalização do Kleber, né? Que o Bento resvalou e a bola acabou batendo na trave. Mas foi só uma acusação mesmo, isso não se materializou. O jogo continuou muito povoado na região central, né? Com pouca agressividade dos 2 lados. O Atlético começou a inserir seus principais nomes na partida e isso não mudou de nenhuma forma o ritmo, enquanto o Ceará, pelo contrário, ia perdendo as principais peças, né, ia perdendo nomes fortes no contexto do jogo, né, de quem se esperava mais, e também não teve muita margem de mudança, mas numa bola parada, né, numa bola ali desviada pelo Messias, não sei nem se vai constar uma assistência de fato para ele no cômputo geral, né, acabou saindo o gol do Ceará. Eu diria que é uma vitória merecida, porque o Ceará, ainda que tenha sido pouco insinuante, foi quem mais buscou esse resultado, né? Foi quem mais teve iniciativa, eu falo mais individual até, né? O próprio Kleber, para mim, tem um peso positivo no jogo em função disso, buscou bastante, o Messias fez uma grande partida lá atrás, cobrou muito do time, e aí nesse contexto, né, de uma partida em que se tentou muito quebrar a monotonia, o Ceará consegue prolongar essa invencibilidade, não só com um empate, mas com uma vitória que tem muito peso para manter o time no G6. É importante você até pontuar isso, né? Que o Ceará não está só fazendo uma campanha estável, o Ceará está numa posição que também está na tabela. E aí eu acho que do jogo não tem muito o que se dizer, porque foi um jogo de fato muito ruim, é um jogo difícil de assistir, um jogo difícil de você manter a concentração, porque não foi uma partida de muitos momentos, um jogo que você teve sempre praticamente vivendo o mesmo ritmo, né? Dificilmente a gente viu poucas transições, a gente viu os 2 times, de certa forma, confortáveis assim, com o resultado da partida, o Ceará buscando mais, esbarrando as limitações, também trazendo invencibilidade, sentindo o momento da partida quando o Atlético passou a colocar em campo seus principais nomes. Eu acho que houve um resguardo nesse momento, mas acabou achando, acho que achando até injusto, mas conseguiu marcar o gol, né, num momento muito feliz, porque pouquíssimo tempo restante na partida, coroa o momento, e é um bom momento, é bom a gente bater mais ou menos a tecla, é um bom momento do Ceará, e ainda assim o Guto vive, como a gente falou, um momento difícil na sua função. Olha só que situação. E eu acho que o contexto, né, no qual essa vitória é construída, ela tem que servir para a torcida do Ceará, de maneira geral,
como assim, um balizador desse momento que a gente está avaliando aqui. Olha o que o Ceará está fazendo, em que condições está fazendo, e se não houver, né, uma paciência para você conseguir potencializar esse momento com reforços, né, com a recuperação de alguns atletas, se não houver a paciência para dar tranquilidade que o Ceará precisa ter, preservar essa campanha, que é algo que o João diz muito da campanha do Náutico, por exemplo, aí sim você vai ter margem para você voltar a um cenário de crise. E hoje eu vejo o Ceará muito distante disso, porque se criou uma margem de administração de campanha muito segura. Pois é, Rodolfo. E você falou, né? Lembrou muito bem que mesmo com uma campanha que ainda assim, né, tenha sido criticada, né, por conta dos quase, né, do bater na trave, né, na Copa do Nordeste, enfim, também deixou a desejar um pouco, né? Acho que a torcida estava esperando um pouco mais do Ceará na Sul-Americana. Mas a gente vê o Ceará, mesmo numa situação em que não está, de repente, rendendo o que queria a torcida, o Ceará pontuando, o Ceará já igualando a melhor sequência no Campeonato Brasileiro. E aí eu queria perguntar para a Minhoca, essa é uma pergunta específica que veio para você do meu privado. Viu? Tá bom. Uma certa pessoa me pediu para lhe perguntar o seguinte: se o copo ainda está metade vazio? Então, pergunta de Fred Figueiredo. É porque é isso, né? Toda vez a gente vai falar do Ceará, quando pegar um adversário que é da parte de cima, o Ceará pontuar, a gente vai estar falando bem. Quando o Ceará enfrentar uma equipe da parte de baixo e não vencer, a gente vai falar mal. O que é o copo no meio? É exatamente isso, entendeu? Então, assim, foi aceitável tomar o gol de empate contra o Cuiabá? Você com um jogador a mais, você muito próximo de fazer o terceiro gol e tomar o gol como foi, com o Nares e o Vina tocando bola no meio de campo, brincando ali no meio de campo? Não. Foi normal o Ceará fazer o primeiro tempo contra a Chapecoense e no segundo tempo cair de rendimento e aceitar o empate 0-0 com a Chapecoense fora de casa? Não é para ser, entendeu? Então, o ponto, e eu acho que muita gente, que eu até concordo, em certa parte, em falar, tem o sucesso do rival, tá aí o Fortaleza fazendo a última campanha que tem, mas eu não vou falar do futebol. Eu não estou pedindo para o Ceará jogar o futebol que o Fortaleza joga, não é isso. O trabalho do Vojvoda é bem mais à frente do que o trabalho do Guto Ferreira. Mas o Guto Ferreira tem que ser cobrado, Ju, em partidas em que ele é o favorito, em que ele é para ser o protagonista. E o Ceará já deixou escapar pontos nesse campeonato que, se você olhar, poderia estar melhor. Quando a gente olha a campanha, quem é que vai questionar a campanha? Ninguém vai questionar a campanha. Pô, a quantidade de pontos que tem, maravilhoso. Mas o futebol apresentado, por vezes, eu não cheguei a ver o jogo de hoje, certo? Mas o futebol apresentado, essa que é a crítica por parte da torcida. É abdicar de jogar por vezes. Por exemplo, a próxima rodada é o duelo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Dependendo do contexto do jogo, não dá para você olhar o copo meio cheio, dependendo do contexto do jogo. Mas dependendo do contexto do jogo também, você pode olhar o copo de fato, que foi um resultado importante. Empatar fora de casa contra o Sport, saiu atrás, conseguiu empatar e tudo mais, é o contexto. Mas o que o Ceará tem se permitido nesse campeonato é fazer dos jogos que não é o chamado conta de luz, não é aquele jogo tipo assim, o Ceará é melhor tecnicamente. Até porque na Série A não tem conta de luz não, viu, jovem? Eu sei, João, mas assim, tem alguns clubes que o Ceará pode fazer mais, pô. Contra o Cuiabá, contra a Juventude, contra a Chape, não é que vai ser jogo para 3-0. Vou fazer 3-0 e tá resolvido. Não vai ser assim. Para ninguém é. Nem para o Flamengo, nem para Palmeiras, quando vou enfrentar essas equipes, não é tão simples assim. Para o Ceará, então, que tem um formato de jogo que é mais reativo, aí é que não vai ser. Mas, em alguns momentos das partidas, o Ceará precisa saber se impor um pouco mais. Um pouco mais. Não é fazer do primeiro até o último minuto em campo, 90% de posse de bola, 40 chutes no gol. Não. Mas em algum momento você precisa ser melhor e manter esse melhor quando você está vencendo ou quando você é melhor. Então, eu acho que é mais nesse ponto que é esse copo no meio, que aí, para algumas partidas, contra Red Bull Bragantino, contra Atlético Mineiro, contra São Paulo, contra agora a equipe do Atlético Paranaense. Então, o resultado bom, então maravilha. Aí vai lá, empata com o Cuiabá, empata com a Chape, e aí o resultado é ruim. Vai lá, João, dedinho levantado de novo. Eu sei que você tem mais alguma coisinha aí, jogar uma pimentinha aí nesse debate, né? Vamos lá. Eu queria voltar à questão da comparação, que é meio que
Se estiver vazando aqui, é minha filha que tá virada, meu irmão. Minha filha, eles disseram. Não, eu tô tentando, mas assim, não tem como, velho. Assim, não, pô, home office tem dessas. No meu tá rolando rock aqui do lado, pô. Tem um. 5 aninhos. Então me perdoe aí. Eu tô com 5 anos. Ela tem 5 aninhos aqui, não dá pra pedir pra uma criança de 5 anos parar de. Enfim. Não, beleza. Inclusive, eu já vou até dizer, né? Se tiver uns barulhos esquisitos aí, são porque os gatos também ficam virados no girai às vezes. Chega de noite, então enlouquece. Então, home office, galera. Home office, vamos embora. Foca aquilo que eu tô dizendo. Vamos lá. Eu queria voltar à comparação, que é meio que inevitável. Um beijo. Vilar é um fofo. Meio inevitável entre Ceará e Fortaleza, porque são 2 rivais da mesma capital, disputando a mesma competição e fazendo boas campanhas. Então, assim, é natural que haja esse tipo de comparação. Agora, só não é natural, uma coisa é a comparação de rivalidade e tal, só que essa rivalidade não pode ultrapassar o limite do bom senso. O que é isso? Por exemplo, o trabalho de Vojvoda é um tipo de trabalho diferente do trabalho de Guto. Os resultados são melhores, o Fortaleza está na frente, mas não significa que o trabalho de Guto é ruim. São trabalhos diferentes. São estilos diferentes. Você não tem como... O modo do Ceará melhor atuar na série A, com as ressalvas que o Minhoca falou, né, que eu concordo com as ressalvas que o Minhoca falou, mas o modo que o Ceará, com a elenco que tem, de ser competitivo, talvez seja melhor no modo Guto. Tipo assim, a senhora não pode, por conta que o Fortaleza está jogando bem, jogando para cima, vamos jogar igual a Fortaleza. E aí você quebra a cara. Então, eu acho que são 2 trabalhos diferentes, são 2 estilos diferentes, e que, dentro das suas particularidades, estão dando resultado. Se o Fortaleza não tivesse disputando a Série A, ou se o Fortaleza fosse um time chileno, fosse um time de outro país, a campanha do Ceará, eu acho que estaria sendo mais exaltada do que está sendo hoje. Eu acho. Eu acho que são números muito bons, que um elenco que, de novo, assim, tem limitação financeira, é um time que todo ano que vai disputar início do brasileiro, primeira coisa é livrar do rebaixamento, assim como Fortaleza, assim como Bahia, né? Infelizmente ainda tem esse... piorou, né, João? Piorou mais nessa semana, né? Com a punição dos jogadores, né? Gabriel Dias, Jael. Total, aí nesse ponto, eu começo claro, ponderar mais. Porque, como disse o Rodolfo, né, João? Hoje o banco do Ceará, olha as opções que o Guto tinha. Aí já era preocupante. E é algo que o próprio Robson falou, até para passar para você, não virá muitas contratações. De 2 a 3 contratações. Então, o elenco... que é o Eric. O Eric já está encaminhado, né? Mas, assim, é esse elenco que vai ser até o final da temporada. E aí é o Ceará tentar fazer desse elenco algo melhor. Que essas semanas espaçadas, o Guto vai tentar desenvolver o melhor futebol, que era algo que estava sendo mais cobrado pela torcida. Exatamente. E essa veja, torcedor do Ceará, calma. O Ceará é o 6º, hoje a gente tem rodada, né? Vai ser complemento, mas o Ceará está hoje na 6ª, fechou o sábado na 6ª colocação. Uma campanha muito boa. Para o elenco que o Ceará tem, para tudo que o Ceará tem muito. A campanha do Ceará supera as expectativas também. A grande dúvida, muito. Se colocasse um contrato na mesa do torcedor do Ceará para ele assinar o campeonato acabar hoje, será que ele assinaria? Os dois são Libertadores, né? Os dois são Libertadores, só que o Fortaleza teria na fase de grupos e o Ceará na pré. Mas assim, ter calma, sabe assim, vai ter que contratar, a diretoria do Ceará sabe disso, mas não pode fazer, o Ceará não pode jogar uma pressão por conta do rival, que tem que contratar, não, tem que ter calma para contratar, assim, não é calma de demora, mas é ir na peça certa, sabe assim, e entender que o trabalho de Guto, não se pode comparar o estilo de Guto com o estilo de Vojvoda, são trabalhos diferentes, um tá dando muito certo, beleza, mas o seu também tá dando muito certo, velho. Sabe assim, o seu tá dando muito certo. João, e ainda dá há algum tempo, né? Dando muito certo em algum tempo. Exatamente, né? Oscila, né? Porque lembrando que com o Guto, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Foi com o Guto também, no ano passado, que o Ceará foi o melhor nordestino.
né, no Campeonato Brasileiro. Principalmente jogando fora de casa. Em casa que perdia muito ponto, né? Mas fora de casa sempre. Pois é, então não dá para dizer que assim, é um trabalho que está indo mais ou menos daquele jeito. Não, o Ceará já teve momentos muito mais vencedores com esse Guto e com um elenco muito parecido com o que está agora. Então, é também entender e dar esse voto de confiança, né, mais uma vez, para que Guto consiga fazer o que ele já mostrou que consegue fazer com esse elenco do Ceará. E também recuperar jogadores, né? De repente, conseguir outros jogadores e fazer o Ceará melhorar, né? Oscilar para cima dessa vez. Eu não sei você, João. Eu acho que tem um ponto sempre do trabalho do Guto, né? Que é aquela coisa, o cara já sabe o que é que o Guto faz. E aí é isso. E tá lá. E aí, quando você vê que o time joga ali muito no limite, não tem como ir além disso, não tem como ir além, aí isso começa a irritar. Então a gente, por exemplo, teve até um comentário aqui do Denner, que falou assim, conheço torcedores que não assinariam, infelizmente, assim, porque tem torcedor, tanto é que teve essa semana, uma torcida organizada, não sei qual foi, que tipo assim, até quando, né? Colocaram lá um até quando, dizendo que o Guto já deu e tudo mais, que eu acho um grande erro querer demissão do Guto Ferreira. Rapidinho, João, só para a gente pegar até o comentário seguinte do próprio Denner, dizendo a revolução do Guto no Ceará é tão grande que o vice da Copa do Nordeste virou vergonha. E eu acho que isso faz parte também dessa análise. Né? Expectativa também, né? Eu acho que assim, a questão da Copa do Nordeste ainda pesa contra, né? Porque foi uma derrota que o Ceará tem a vantagem, a eliminação da Sul-Americana também, mas assim, já passou, não adianta ficar remoendo. E assim, e a questão de a pressão em cima de Guto, sinceramente, se um grupo de torcedores de facção horrorizada, enfim, for lá pressionar fora Guto, eu acho isso uma falta de inteligência muito, muito grande. E aí eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que esse tipo de pressão é justamente porque você olha para a grama do vizinho e vê a grama do vizinho mais verde. Só que a sua tá verdinha, velho. Então, mas assim, eu acho que eu discordo nesse ponto. Mas assim, você vai tirar Guto, que tem um trabalho de sexta para trazer quem? Não, nesse momento que eu acho que não. E olha o que eu tô falando, eu sou conhecido no podcast como o detonador de técnico, né? Até para aproveitar, até para a gente não se estender muito, o Francisco Melo até falou assim, dizendo que eu estava pedindo a demissão do Guto. Quando eu falei isso, eu falei que o trabalho do Guto, depois daquela derrota contra o Bahia na Arena Castelão, já tinha dado que tinha. Até porque não foi só a derrota, foi a maneira como o Ceará se comportou após aquela derrota, né? Lembra que o Messias veio a público dizendo não há pressão. O Ceará estava totalmente fora de sintonia. Tanto é que é muito bom deixar claro, não é a questão Fortaleza. O Ceará tem uma boa campanha, não tem apresentado um bom futebol. Tanto é que consegue fazer jogo duro contra as equipes que estão mais fortes do campeonato e consegue decepcionar contra as equipes teoricamente mais fracas. É esse ponto que eu destaco de diferenciação. Por isso que o Ceará é um copo no meio. É um copo no meio que vai decepcionar contra adversários mais frágeis e que vai chamar a atenção contra adversários mais complicados. Só um ponto para... eu atrapalho, eu faço um negócio, eu falo com o Ju no privado uma coisa e já estou atrapalhando tudo de novo aqui. Mas você pensa sozinho e depois você pensa com os outros. Você toma as decisões e esquece de combinar com você mesmo. Mas beleza, faz parte. Perfeito, é exatamente isso. Mas só para complementar a questão da demissão de Guto, é o seguinte, Guto, ele tem um trabalho mais longo e todo trabalho mais longo ele tem altos e baixos, ele tem momentos de turbulência. E esses momentos de turbulência, eles desgastam. E não é um desgaste. Muitas vezes esses desgastes, eles ficam ali, guardadinhos na memória do torcedor, e quando acontece qualquer coisa, ele traz à tona. Então, assim, é um trabalho de desgaste natural pelo tempo, mas é um trabalho, no saldo final, muito bom, sabe? E o de Vojvoda, até agora, não teve momento de pressão, não teve esse desgaste. É impressionante como trabalho. Aí é uma coisa impressionante. O trabalho de Vojvoda, ele é de lua de mel desde o início. Porque ele começou goleando aqueles times no Campeonato Cearense, times menores e tal, que não é parâmetro, ele ganhou o Campeonato Cearense, também não era parâmetro, ganhou um clássico contra o Ceará com algumas peças, um Ceará modificado, e aí começou o Brasileiro, aí foi, e o Vojvoda até agora não teve nenhum momento de turbulência. Eu acho muito difícil não ter, até o final do Brasileiro, um momento de turbulência.
Eu acho muito difícil. Porque eu acho muito difícil em qualquer clube, não é só Fortaleza, não. Sabe? O Flamengo foi campeão ano passado, teve um momento de turbulência, trocou técnico e tudo. Então, assim, eu acho natural que haja um momento de turbulência. Esse momento não chegou ainda. Então, até isso a comparação é injusta, porque o de Vojvoda é só lua de mel, meu irmão. É assim, é só lua de mel. E o casamento do Ceará com o Guto já é aquele casamento mais de alguns anos, que tem uma briga, sabe, que tem um... Começa a ver os defeitos, né? Já tem aquela... Não é namorinho de começo de namoro, não é? É uma relação mais... É uma relação mais sólida, né? Mas é estável, exatamente. É estável. Eu ia fazer uma comparação aqui, mas em respeito aos envolvidos eu não vou falar, não. É melhor não, agora vai ter que falar. É melhor deixar pra lá. Mas assim, é só isso. Então até nisso é diferente. A reação de Guto com o Ceará é uma reação que já houve desgaste, já houve... É lógico, Guto já houve lua de mel, tanto é que ele virou um boneco, velho. Bonequinho. Gutinho, eu nunca vi isso no futebol, é uma coisa fantástica. O Guto foi modelo, né? E em apresentação de uniforme. É o treinador que está mais tempo no cargo nos clubes da Série A. Então é natural que um trabalho desse tempo haja essas turbulências, sabe? Mas o de Vojvoda não. Então até isso, essa comparação é meio injusta por conta do tempo de trabalho. Mas, repito, o de trabalho de Vojvoda não tenho nem o que falar. É excelente e essa aposta já perdi. Eu já vi uma torcida do Fortaleza mais uma vez aqui pegando no meu pé. Sempre tem, João, mas aí você sabe. Mas eu já perdi. Eu já perdi. E assim, bom para todo mundo, né? Já perdi. O de Guto, mas não diminui o trabalho de Guto. Eu acho que o trabalho de Guto teve um momento de turbulência, mas para mim, no saldo geral, segue sendo um bom trabalho. Assim, eu acho que não dá para... torcedor do Ceará, olha para o Ceará, veja só o Ceará. Veja só o Ceará. Ajuda muito. Minhoca, quero passar agora a bola para você falar especificamente desse jogo, né, do Fortaleza, e pontuar assim, essas características do Vojvoda, o voivodismo. O que foi assim mais importante para conseguir essa vitória tão expressiva diante do São Paulo lá no Morumbi? Olha, é garantir cada vez mais o que o Fortaleza tem de melhor hoje, que é um time organizado, Ju. Tipo assim, parece simples essa minha justificativa. Qual foi a grande questão pro Fortaleza sair vencedor hoje no Morumbi? Foi ser organizado, foi saber o que fazer com a bola, né? Não foi encontrar um gol e jogar todo recuado. Até porque, assim, o Fortaleza não tinha Felipe Alves, o goleiro, né? Marcelo Boeck foi o titular, retornando. Felipe também não pôde atuar, o volante, aí fez a dupla Ronald e Ederson, né? O Ederson não enfrentou o Corinthians, e de resto eram jogadores habituais, né? O Wellington Paulista ainda é fora, né? Tá machucado, o Jussa voltou, ficou com uma opção de banco, Matheus Jussa, e nessa ideia, Ju, a gente viu que, por vezes, essa palavra que eu gosto de falar muito, né? O por vezes, tem acontecido o Fortaleza ter momentos ruins na partida. Por exemplo, nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Fortaleza não conseguiu produzir nada. Deixou a bola com o São Paulo, a bola ficou com o São Paulo e o Fortaleza não conseguia encaixar nenhum contra-ataque, não tinha passe de bola, era bola muito longa, e aí o Fortaleza era bem distante daquele Fortaleza que a gente viu em alguns jogos atrás. Só que, olha o detalhe, eu cheguei a destacar isso na transmissão da rádio, mas eu falei assim, conhecendo o trabalho do Vojvoda, eu duvido que o Fortaleza vai terminar o jogo dessa mesma maneira. Em algum momento o Fortaleza vai saber controlar esse jogo. Em algum momento do jogo, se vai sair na frente do placar, se vai sair atrás do placar, se o jogo vai continuar 0-0, vai ter uma hora que o Fortaleza irá controlar a partida. Não vou falar aqui de São Paulo, porque senão vai vir o meu lado mais raivoso aqui, certo? Mas o São Paulo, até para trazer um pouco do lado do São Paulo, é uma equipe hoje que não consegue produzir jogo, Ju. Tinha muitos desfalques, é verdade, assim, o São Paulo tem uma crise muito grande para centroavante, hoje até apostou no Pablo, que foi pavoroso o Pablo, né? Acho que não vai entrar nos destaques do piores, mas eu escolheria Pablo, o pior da partida, e terça-feira eu já estou sentindo o gosto da tragédia. Mas pelo lado do Fortaleza, quando você vê ali os 29 primeiros minutos, 30 primeiros minutos, sem o Fortaleza produzir nada, o São Paulo tendo a bola e chegando com algum certo perigo, embora não desse um perigo real ao Fortaleza, isso primeiro mostra que o Fortaleza, mesmo jogando nesse perigo, conseguiu não levar tantos sustos. Por quê? Porque o ponto que eu destaquei algumas lives atrás
Se o Fortaleza jogar desatento, como jogou contra o Flamengo no primeiro tempo, como jogou nos 13 primeiros minutos contra o Atlético Paranaense, o Fortaleza ele vai ficar mais ameaçado de deixar escapar um bom resultado. Como soube sustentar esses 29 primeiros minutos, 30 minutos, sem nenhum tipo de fiasco, mesmo não jogando bem, a partir do 30º minuto, o Fortaleza passou a construir suas jogadas. A primeira delas, né? Uma jogada do Ronald, né? Que ele pega a bola e dá um passe magistral para o Robson, que, curiosamente, ele tem uma qualidade quase que única. Aliás, desculpa, eu tô falando já do segundo tempo, tô misturando as coisas. Mas no primeiro tempo teve uma chance já com o David, depois teve uma outra chance, acho que com o próprio Robson também no primeiro tempo. O Fortaleza começou a criou uma jogada primeiro de bola parada, né? Uma bola parada que o David cruzou e o Tite cabeceou. E depois criou ali umas poucas chegadas de ataque, geralmente com o David reclamando de 2 penalidades. A primeira não aconteceu nada, o David forçou. E na segunda, eu acho que foi o Bruno Alves, Arboleda. O Arboleda com a coxa, eu acho que ele dá um leve toque na perna. Quando eu vi o lance, eu falei, eu não daria o pênalti. Mas eu já vi muito árbitro, dependendo da equipe, o rigor acaba sendo maior. Então, se ele adotar o árbitro esse tipo de lance para outros lances interpretativos, que isso não é uma penalidade, então tá ok. Se ele marcar uma penalidade, digamos, se fosse o jogador do Fortaleza do São Paulo, se ele marcasse a penalidade, ele estaria sendo incoerente. Então, para esse lance especificamente, eu não daria a penalidade, mas eu já vi muitos árbitros assinalar a penalidade para aquele segundo lance. Quando a gente vai para o intervalo, não houve trocas para nenhum dos lados, e o Fortaleza, Ju, foi a equipe que, e aí sim, já trazendo o ponto que eu estava destacando, a organização. Fortaleza não fez nada de diferente, a não ser organizado, a ter mais controle. E não é a primeira vez que o Vojvoda muda a paciência, eu acho que a palavra é essa, sabe? O Fortaleza não se afoba, o Fortaleza não fica perdido durante o jogo, ele se mantém no jogo quando ele está focado, e foi o que a gente viu no segundo tempo. Aí vem as jogadas que eu estava citando. A bola do Ronald para o Robson, e o Robson é impressionante, ele perde gols cara a cara com o goleiro, e na hora que ele perder esse lance, João, chega a falar, não, o Robson é isso, ele acabou de perder um gol, que não se deve perder, e daqui a pouco ele vai estar balançando as redes. E aí foi isso que aconteceu, né? Minutos depois, a falta batida pelo Crispim, e uma cabeçada no meio do zagueiro do São Paulo, que tem até mais estatura que ele, uma defesa pavorosa, só para destacar, mas o Robson, né, fez lá o gol para fazer ali o gol que estava dando a vitória, que aliás, deu a vitória para o Fortaleza. Mas antes disso, teve uma boa chegada no passe do Vargas para o David, teve uma outra jogada de contra-ataque interessante, até acontecer a situação, acho que primeiramente foi a penalidade, né? Uma penalidade que a arbitragem deu, absurda, porque o Tite está com o braço todo colado, e aí depois o VAR foi lá e corrigiu, e o incidente que, aquela coisa, né, claro que foi uma coisa muito séria, né, mas naquele momento em que o São Paulo começava a crescer no jogo, aconteceu um incidente ali na beira do gramado, o massagista do São Paulo, né, o Marcelinho, sentiu ali, passou mal, e ali foi um desespero muito grande, 8 minutos de paralisação para ser atendido, e naquele momento ali esfriou um pouco o jogo, o que também ajudou um pouco até o próprio Fortaleza. Mas nem por isso, depois da retomada do jogo, né, o Fortaleza chegou a sofrer uma ameaça, né? As defesas do Boeck foram bem tranquilas e poderia o Fortaleza ter feito 2-0 num contra-ataque que o Romarinho deixou o Torres na boa, o Volpe ainda tocou nela, a bola bateu no travessão, o que poderia ter sido. Então, o segundo gol, no caso. Então, assim, o segundo tempo do Fortaleza mostra por que o Fortaleza está fazendo a melhor campanha. Porque enfrenta o São Paulo no Morumbi de maneira disciplinar, perfeitamente cumprindo aquilo que o treinador decidiu no vestiário modificar, e a gente viu que é uma equipe que, mesmo com jogadores que você possa criticar, como é Robson, David, vários jogadores que irritam o torcedor, é uma equipe que não sai do prumo, e por isso que está fazendo a boa campanha que está fazendo. Segunda vitória de Vojvoda em cima de Crespo, né? A gente tem até essa matéria. Segunda em cima do São Paulo, né? Que eu também, quando era do Tagueres. A gente tem essa matéria, né? Porque é confronto de 2 técnicos argentinos, e aí já tinham se enfrentado em 2019. Eu estou com a matéria aberta aqui no N45, matéria de Clisma. 2019, 1º de fevereiro de 2019. Talheres e Banfield. Foi 3-1 para o Talheres, que era o técnico de Vojvoda. Então,
Vojvoda venceu a segunda desse duelo pessoal aí de técnicos argentinos contra Crespo. Vamos correr um pouquinho aí no tempo, brincar de fazer uma previsão. Eu sei que vocês adoram. Daqui a pouquinho a gente vai ter Clássico Rei, né? No Brasileirão. 1º de agosto. 2 rodadas, né, João de Andrade Neto? Você que me lembrou disso. Exatamente. Pois é, eu queria saber como é que chegam essas duas equipes. Já dá para a gente fazer uma previsão, né? Porque até lá, deixa eu até conferir aqui minha colinha. São duas semanas. Falou. Vai ter um jogo. São 2 semanas, Então, o Fortaleza pega o Bragantino, né? Tem um jogo de ida da Copa do Brasil contra o CRB, e o Ceará pega o Sport. Então, isso. Dá para dizer que o Ceará está com vida mais tranquila e que levaria uma vantagem por isso, já que o Fortaleza vai ter mais perrengues aí pela frente para conseguir dar conta e também chegar competitivo para o Clássico Rei? Eu acho que vai depender muito do primeiro jogo, né? Do jogo contra o CRB. O jogo é aqui, o primeiro jogo, na Arena Castelão. Se por acaso o Fortaleza tropeçar contra o CRB, assim, eu não acho que o Fortaleza vai colocar um time misto contra o Ceará. E aquela coisa, muita gente me perguntou, torcedores do Fortaleza me perguntaram, o São Paulo vai com time misto, então, Minhoca, já que vai jogar na terça-feira, eu falei, olha, o Crespo é tal qual o Vojvoda. Ele tem ali os preferidos dele, mas não tem aqueles 11 titulares garantidos, assim, esse aqui é titular incontestável. Mas eu acho que o Fortaleza, eu acho que ele tem uma vantagem, né, perante a Ceará, tá jogando melhor, é uma equipe que nos duelos contra o Guto Ferreira foi uma vitória no Cearense, um empate no Cearense, uma vitória na Copa do Brasil e um empate na Copa do Brasil, né? Foram 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias. Clássico é aquele coisa do detalhe, né? Assim, tem vezes que você é um time melhor, mas aí uma desatenção, como o Fortaleza já mostrou nesse campeonato, e o Ceará, se jogar de maneira atenta, pode ser. O que eu acho que pesa contra o Ceará, Ju, é não ter tantas peças, né? Você não ter, assim, mesmo alguns questionando, mas você não ter o Jael, você não ter o Mendonça, por exemplo, eu acho que é uma perda para o Ceará. Porque, e quando eu digo isso, não é nem pelo futebol que eles possam apresentar, tipo assim, é um jogador fundamental hoje. Não, mas é um jogador importante. Ou vai ser o Rick, o jogador fundamental, o Anderson, que fez o gol hoje, sabe? Então, eu acho que para o Ceará é bem mais, assim, o favoritismo hoje é do Fortaleza, assim, claramente é do Fortaleza. Não é que vai ser a vitória do Fortaleza, como o João falou sobre o caso lá da Libertadores, né? Mas é um duelo que eu considero que o Fortaleza sai mais com a vantagem, né, da possibilidade de sair com resultado positivo. Eu vou responder aqui, Ju. Acho que também concordo, o Fortaleza hoje é favorito pelos resultados no duelo entre eles na temporada, né? Essa diferença da Copa do Brasil é justamente porque o Fortaleza tirou o Ceará, né? Então, assim, na hora que o Fortaleza tirou o Ceará, assim, então, tem ganho esse jogo aí. E até esse jogo, o Fortaleza também teve muita sorte no sorteio. Porque por mais que o CRB esteja fazendo uma campanha interessante na Série B, né? Tá brigando ali por G4, tá na parte de cima, mas, obviamente, claramente, naturalmente, estão em patamares diferentes, tá? O CRB se classificou para essa fase de forma histórica contra o Palmeiras, tirando o Palmeiras no Allianz Parque, nos pênaltis, mas, assim, não dá para... O Fortaleza é muito favorito para tirar o CRB, e eu acho que até com certa... É muito favorito, tipo 80-10 no nível de favoritismo. E o outro detalhe é que ele não, além de ser um confronto regional, o Fortaleza não sai, não viaja, né? Porque o jogo contra o Red Bull é no Castelão e o primeiro jogo contra o CRB é no Castelão. E depois ele faz o clássico com o Ceará também no Castelão. Então, essa questão de desgaste, eu acho que não vai haver, não acho que não pesa, né? E o Ceará pega o Sport na ilha. Eu acho que até um jogo um cara de ser mais complicado pro Ceará, porque assim, o Red Bull é um time obviamente complicado, mas são dois times que jogam para frente, né? São dois times, um jogo, deve ser um bom jogo de se ver, por sinal. Mas o que eu quero dizer é que contra o Sport, você vai encarar um Sport ainda lá brigando contra a zona de rebaixamento, jogo na ilha. O Sport deve se jogar mais fechado, deve exigir um pouco mais do Ceará, né? Então, eu acho que somando tudo, falta tão pouco tempo para esse clássico,
Eu acho que não vai dar, não tem margem para haver uma grande revolução entre o cenário dos dois times, sabe? Então, dentro disso, eu acho que o Fortaleza é favorito, sim. Até por conta disso que eu falei, não tem viagem, não tem, o desgaste é mínimo. Então, e Fortaleza... E além de tudo, só para encerrar... Você falou assim que o desgaste não vai acontecer por conta da viagem, mas tem mais jogos também, né? Mas é um jogo de Copa do Brasil eliminatório, mas existe uma diferença técnica muito grande. Se fosse um jogo contra, sei lá, um Flamengo, um time mais pesado, né? Aí poderia ter esse desgaste, mas eu acho que contra o CRB... Eu não diria, João, até não diria tanto diferença técnica, porque eu olho para alguns jogadores de Fortaleza, eu tipo assim, eu acho que é mais o trabalho do treinador, sabe? É o trabalho. Que consegue fazer a equipe produzir muito. Eu acho que Fortaleza, nessa Série A, nessa Série A, acho que é a equipe que mais teve chances criadas, né, para fazer gol. Então, assim, Fortaleza, com o orçamento que tem, ser a equipe que mais produz chances de balançar as redes, isso é algo para se saltar. Então, isso é um trabalho muito bem realizado. O lado do Ceará é exatamente essa questão que a gente tem destacado, que é uma equipe que, quando vai enfrentar os adversários mais complicados, tem se apresentado bem. Né? Tipo assim, então, a gente não pode olhar... É claro que há um favoritismo do Fortaleza, mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar até mesmo os clássicos, com exceção do 3-0, que foi lá da Copa do Brasil, eu acho que o Ceará hoje até é uma equipe mais competitiva, porque conseguiu fazer um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino, conseguiu vencer hoje. Tudo bem, algumas vitórias do Ceará foi ali no apagado das luzes, né? Como foi o jogo de hoje, o jogo contra o Atlético Mineiro. O Ceará sofre mais, né? Para ganhar o jogo, né? Mais ali, sabe? Os pontos do Ceará são mais sofridos, né? Os pontos do Ceará são mais sofridos. Mas eu acho assim, e joga contra o Ceará, que eu ia concluir, que joga contra o Ceará nesse clássico, e justamente essa pressão. Contra o Fortaleza. Pô, você não ganha do Fortaleza, velho. E aí... Aí entra, aí não tem como você. Aí é um rival, aí é o jogo direto, né? Então, algo, né, João? É um mix de tudo que a gente falou. Na hora que vai jogar, aí olha, o cara olha o retrospecto, só dá Fortaleza, meu irmão. E o último confronto foi um 3-0 assim, passando por cima. Então, assim, nesse caso aí, essa pressão, o Ceará vai levar para dentro de campo. Não tem como, aí é impossível não levar. E há dois cenários aí. Eu já vi várias vezes Ceará e Fortaleza se enfrentar, um melhor e o outro pior, e esse melhor passear mesmo, assim, passar por cima, e já vi o contrário, né? Que é exatamente o menos favorito, vai lá e simplesmente, como a gente falava... Lembrando a Copa do Nordeste, né? Vitória e Bahia, por exemplo. O Bahia muito favorito e o Vitória ia lá e vencia o Bahia, né, recentemente. Então acontece isso também no futebol. Então, eu acho que é clássico, né? Há um favoritismo, mas na prática mesmo a gente sabe que tudo pode acontecer. Muito bem, acho que a gente já encerrou aqui essa parte de céu de brigadeiro do programa. Então, Minhoca, agradeço aí sua participação. Se quiser ficar pro restante da live, aí é com você, mas... Eu acho que eu vou querer receber meu amigo Felipe. Eu sou muito solidário a ele. Então... Muita gente quer vir aqui para rir, mas eu tô aqui solidário, tô triste com o Felipe. Mas, enfim, vamos ver. Agora é o momento da montanha-russa descer, né? Não é montanha-russa, não. Isso aí é um penhasco, João. É o cara andando aqui no escuro. Sabe o que tem no Beach Park? É o insano, meu irmão. Insano. É o insano do Beach Park, meu irmão. Exatamente. Você tá aqui, ó. Uou! Aquele ali eu teve coragem de não. Na vez que eu fui no Beach Park. Nem eu, pô. Pipoquei. O insano é... Eu não lembro nem de roda gigante, imagina isso. O cara de escola, meu irmão. Do cara voa, literalmente. É chato pra caralho. É porque é uma altura e é lento pra cacete. Não dá. Bom, então agora apertem os cintos, senhoras e senhores, vamos passar para a parte tensa da live, dessa análise que a gente vai fazer dos jogos do dia. Vou aqui abrir caminho para Vitor Vilar e Felipe Assis aparecerem aqui. Aê, muito boa noite para vocês, senhores. Cara, o Vilar é um estilo da... Esse óculos tem grau para começo de história. Oxe, tem simplesmente 6 de miopia. Como assim? Eu nunca vi tu de óculos. Eu tenho mais miopia do que o Vitória tem ponto na Série B. 6 de um lado, 6 do outro, de 12. Eu tenho mais miopia do que ponto na Série B, meu amigo. Tá achando ruim? Mais que o Santa, hein, Felipe? Felipe, tu tem mais miopia do que o Santa, não tem não? Tu tem mais miopia do que o Santa de ponto na Série C, não tem não? Mas minha filha que não usa óculos tem? Quanto mais eu.
E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu fui, certo, no parque aquático lá, desci no Insano, que a turma tem experiência. Falou em descer, a turma tem experiência. Caraca. Sabe aquele meme do. Acho que é do Pica-Pau, que é o pessoal assim e um monte de gente descendo. Das cataratas. As cataratas. Tô me sentindo na catarata do inferno ali do Pica-Pau, aquele meme ali. É a mesma coisa, tô me sentindo. Hoje vai de óculos, viu, João? Porque pra turma aí, eu chorei muito hoje, cara. Fiquei muito arrasado. Chorei muito, né? Porque o pessoal fica iludido achando que a gente faz essas coisas. Mas foi alguma coisa em casa? Ou foi o Não, tô zoando. Peraí. É preguiça mesmo de botar a lente de contato. Sei lá. Não, é com esse clima super leve. É porque tem um pessoal aí que acha que a gente chora, assim, ai meu Deus do céu, Vitória, Santa Cruz. Mas não, cara, não. Isso. A galera aqui já é calejada, pô. A galera aqui é calejada. Aqui trabalha com 45 pontos em qualquer divisão. No caso da Série C, não sei nem quanto ponto é, mas talvez saiba ano que vem. Mas calma que pelo andar da carruagem você vai ter que descobrir já. Porque o negócio tá andando para esse caminho. Mas vamos começar então pelo... Rapaz, desculpa, não sou eu, são os fatos. Mas vamos lá, vamos começar pelo Santinha, porque o negócio tá difícil, né, Felipe? Assim, mais uma derrota, né? Perdeu por 1-0, um gol de um pênalti, pelo que eu vi e apurei, foi considerado relativamente polêmico. Mas fato é que perdeu aí por 1-0 para Tombense. E, enfim, é mais do mesmo que a gente fala, né? Se complica cada vez mais e, assim, a possibilidade de resistir ao rebaixamento vai ficando cada vez mais difícil, né? Antes de começar, cumprimentar a todos, né? Evidentemente. Essa é a hora, Vitor, que a audiência cai, entendeu? Porque a hora boa passou, meu amigo, passou. Agora vem a tragédia, a choradeira. Você leva essa audiência, pô. Tu que, primeiro, duas coisas. A turma, desde o começo da live, tá perguntando por você. E segundo, tu não conhece a turma, não. A turma só gosta do inferno mesmo. Meu irmão, ninguém, ó. Negócio assim, ganhar, não sei o quê. Eu já disse, isso é uma máxima que eu tenho. Quando a gente gravava os telecasts, né, por times, é o seguinte: telecast de vitória, de resultado positivo, é meia horinha. Telecast de derrota, meu irmão, é 1h30. Bota aí. A turma só gosta do aperreio. Com certeza. E outra coisa, sábado, meu amigo, sábado é dia do caos. Aí a prova. Aí, ó, tá vendo? Moraes Neto. Cara, eu vim pelo caos. Sábado tá se tornando o dia do caos aqui nesse canal da Copa do Nordeste. A Jéssica fez aquele velho puta que é o melhor comentarista do Brasil, Felipe. Aí, ó. Jéssica, abraço, Jéssica. Olha, veja bem, inclusive é injusto isso, viu, Vitor? Eu vi que tinha uma galera dizendo que queria ver a gente, a choradeira, que a gente tá conhecido, velho, como a turma da choradeira, os dois chorões, os dois que se arretam, que se irritam. Mas eu vou fazer uma promessa. Eu prometo que eu não vou me irritar quando eu falar do Santa Cruz. Vou repetir. Eu não vou me irritar quando eu falar do Santa Cruz. Entenderam? Pois é. É melhor não repetir. Não, e hoje, viu? Hoje, olha o que eu inventei de fazer, Felipe. Só para antes de você falar, olha o que eu inventei de fazer. Acordei e tal, tomei café, fui assistir o jogo do Vitória, que foi 11 da manhã. Aí, mais tarde, decidi assistir o quê? O Santa Cruz. Foram os 2 jogos que eu assisti hoje. Vitória e Santa Cruz. O que é que eu fiz no sábado, meu amigo? Tá explicado? Ó, João, não foi nem você que assistiu, tá vendo? Nossa, você, eu também assisti os dois. Você, João, então me ajude a te ajudar, amigo. Assim, os dois. Vi lá, você está escalado, assim, de forma categórica para essa live. Vambora. Eu vou dizer, companheiro, o que foi que você fez. Olha, escute, Papai do Céu tem um caderninho lá em cima que fica anotando. Toda vez que a gente comete um pecado, ele vai lá, anota no caderninho. Eita, rapaz, pecou aqui, pecou ali, vai aqui. Vai anotando no caderninho. Você, só por ter assistido esses 2 jogos hoje, o homem pegou umas 4 folhas, arrancou. Pronto, pagou os pecados. Tem 4 folhas de pecadinho lá em cima que você pagou, certo? Agora, antes de falar do Santa Cruz, questão de obrigação. Eu sei que já foi muito debatido aqui o futebol cearense, mas eu preciso dizer que o futebol cearense hoje, ele é exemplo, mas não é exemplo para o Nordeste. Futebol cearense é exemplo para o Brasil. E eu quero saber quando é que a grande mídia que a gente fala, com os caras lá da grande mídia, do Sul e Sudeste, sobretudo, vão
ser mais bondosos, digamos assim, quando forem falar sobre os reais objetivos do Fortaleza nesta Série A. Certo? Então, feito aqui esse preâmbulo, vamos lá. Eu queria dizer a vocês... rapaz, peraí que eu anoto, deixa eu ver se eu tenho as anotações que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo... para saber o que é que eu vou falar desse jogo. 4 letrinhas. Tá É aqui. Caio, é isso? É novo jogador? Tá aqui. Ó. É novo jogador, Caio? É o próximo contratação do Santa Cruz. Caio. Ô, Felipe. Não, Felipe, é porque... Só um comentário. Eu tenho acostumado a falar que o Ceará é um copo no meio, né? E aí depende da perspectiva que você olha, meio cheio, meio vazio. Eu acho que o Santa nem copo tem. Quebrou o copo, porra. É uma gota, cai uma gota. Quebrou o copo. Não tem nem água, meu amigo. Quanto mais copo. Água é feito gol. Cadê? Que não tem. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. No dia 28 de abril deste ano, eu peguei meu carro, estava muito nervoso, porque o Santa Cruz ia jogar contra o Retrô, e se perdesse o jogo, corria um seríssimo risco, certo, de disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Pernambucano. Brasileiro não, meu Deus, Pernambucano. No próximo ano, né? Então eu estava muito nervoso, era aniversário da minha mãe. Peguei meu carro, fui lá, dar um abraço na minha mãe, coisa e tal, né? Uma coisa muito rápida, né? E aí, na volta, estava no segundo tempo, certo? E eu, dentro do rádio, aquela confusão, nervoso, aquela coisa, escutando o rádio, o jogo, né? E aí, isso foi dia 28, veja como eu me lembro, porque foi no dia do aniversário da minha mãe, 28 de abril deste ano. Desde então, muitas coisas aconteceram, né? Em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, muitas coisas aconteceram. Exemplo, eu tenho os dados aqui do dia 27 de abril deste ano, um dia antes daquele jogo do Santa Cruz contra o Retrô, que o Santa Cruz ganhou o jogo chorado por 3-2. Naquele dia, o Brasil tinha 30 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. Eram 30 milhões de doses aplicadas. Hoje, dia 17 de julho, o Brasil tem 122 milhões de doses aplicadas de vacina. Desde o dia 28 de abril, infelizmente, o Brasil perdeu figuras ilustres que todo mundo conhecia, que todo mundo gostava por alguma razão, como, por exemplo, Paulo Gustavo, como, por exemplo, a Eva Vilma, como, por exemplo, o Bruno Covas, né? Prefeito de São Paulo. A Copa América nem existia no dia 28 de abril, aquela confusão de onde vai ser, de que a Copa América poderia vir para o Brasil, confusão, vem, não vem, Covid, nem existia isso, essa discussão ainda, né? Algum tempo mais à frente começou a existir essa discussão que ninguém quer a Copa América vai para o Brasil, coisa e tal. A Copa América foi disputada, começou a Copa América, terminou a Copa América, a Argentina encerra um jejum, né, de 28 anos sem ganhar um título. Caso Lázaro, que todo mundo acompanhou aquela confusão do caso Lázaro, que a história ganhou grande repercussão no mês de junho, começo do mês de junho, dia 9 de junho, quando houve um crime lá que foi atribuído a ele, 4 pessoas que foram mortas, coisa e tal. Durante 3 semanas, Lázaro foi perseguido, até que foi localizado, foi morto, foi baleado. Mas existe uma coisa que não muda. Desde o dia 28 de abril deste ano, o Santa Cruz não ganha um jogo. Um jogo. Exatamente hoje, dia 17 de julho, dia que o Santa Cruz perdeu de novo, completa-se 80 dias sem uma vitória. Eu vou repetir. 80 dias sem ganhar um jogo. Por tudo isso, a gente vai agora e talvez no próximo programa e no próximo eu já não digo mais.
Mas talvez nos próximos 3 a gente fique fazendo conta aqui, dizendo que o Santa Cruz precisa para não cair, o que tem que fazer, quantos jogos tem que ganhar, o que tem que acontecer, o que tem que mudar. Mas a verdade é que se a matemática aponta um caminho para o Santa Cruz, se a tabela aponta que ainda é possível, se o número de jogos que o Santa Cruz tem para disputar pode me fazer ser alarmista, como disseram outra vez, como alguém disse outra vez, mas a verdade é que, contrariando tudo isso, o Santa Cruz Futebol Clube está moralmente rebaixado à 4ª divisão do Campeonato Brasileiro de novo. Não há absolutamente nada que me faça ter esperança de que isso vai ser evitado. Acreditar? Claro que a gente acredita, é óbvio. Enquanto existir um jogo, enquanto existir um ponto, enquanto existir uma luz, uma chance de milagre, a gente vai acreditar. Mas eu estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para dizer o que eu acho. E o que eu acho, eu repito, que o Santa Cruz está moralmente rebaixado. O Santa Cruz teve hoje uma chance de ganhar o jogo. O Santa Cruz jogou 30 minutos, quase mais ou menos 30 minutos de jogo, um jogador a mais. Mas percebam que fora aquela ali no abafa, fora aquela tentativa do abafa de joga a bola na área para ver o que acontece, mas em nenhum momento ficou muito claro, a gente acreditando que isso ia acontecer. Porque não jogou para ganhar o jogo, mesmo quando teve um jogador a mais. É muito triste, é lamentável a gente estar falando isso aqui. Evidentemente que eu queria ter um discurso diferente. Evidentemente que eu queria estar sorrindo, evidentemente que eu queria, estar comemorando aqui a primeira vitória, evidentemente que eu queria estar fazendo uma projeção mais otimista, mas baseado em que eu vou fazer isso? O Santa Cruz é mais do mesmo, sabe? É um time que não evolui, é um time que, não tem uma carta na manga. Ele começa, eu não vou dizer nem que bem, né? Não dá para dizer que começa bem a partida, mas ele começa tomando iniciativa, mas aí basta o adversário fazer um ajuste. Rapaz, esse cara aqui tá me dando trabalho, encosta esse cara aqui, vamos anular essa peça aqui, acabou. O Santa Cruz acabou. Aquele ímpeto inicial acabou. E como o Santa Cruz não tem uma carta na manga para tirar, toda vez é isso, não reage. Fez um gol, perdeu o jogo. Levou um gol, perdeu um jogo. Isso é um carinho de já ter um time muito machucado. Assim, exatamente isso, Felipe, que você falou. É um time que até tenta, começa ali, começou um jogo novo, vida nova, vamos tentar aqui, mas as coisas vão se complicando, e quando você leva um gol, você baqueia. Sabe assim? Mas isso é um pouquinho só do tanto de problemas que o Santa Cruz tem. Posso falar Eu concordo, só para finalizar, rapidinho, eu concordo o que o Felipe falou. O Santa Cruz está moralmente rebaixado. Porque você olha a tabela, a classificação, o Santa Cruz é o único time que não compete. Os outros times, o Santa Cruz está disputando o campeonato sozinho. A Jacuipense, que é um time horrível, né, tá na frente do Santa Cruz, o Santa Cruz tem 3 pontos, a Jacuipense tem 8, tem 5 pontos a mais. Sabe? Então, assim, o Santa Cruz não compete, não consegue competir. A Jacuipense, que é vice-lanterna, empatou com o Botafogo da Paraíba, jogando em Pituaçu. E esse mesmo Botafogo, o Santa Cruz vai enfrentar na próxima rodada em João Pessoa. E a perspectiva do Santa Cruz voltar de ponto de João Pessoa hoje é 0. Porque o Santa Cruz não compete. Então, assim, pela quantidade de coisas que o Santa Cruz vai ter que fazer para evitar um rebaixamento, ele vai ter que enfrentar todos esses times que hoje são muito melhores que o Santa Cruz. Porque são times que competem com suas limitações, com seus problemas. A Jacuipense não é um time ruim.
O Floresta é um time que tem suas limitações, mas são times que estão ali, a gente fala, né? Tá no bolo ali, tá brigando, perde ponto aqui, ganha ali, vai trocando ponto. O Santa Cruz não troca ponto com ninguém, o Santa Cruz distribui ponto. Então, como é que esse time, que só distribui ponto, como é que esse time vai reagir? Porque ele não. Ele tá disputando o campeonato à parte. E outra, e aí eu vou passar a palavra para a Vitor falar também. É muito ruim o Santa Cruz. É uma coisa que tem que falar. É muito ruim. Que time ruim. Que time ruim. Que elenco mal montado. Que time ruim, pô. Eu vi o jogo do Santa Cruz e assim, o Santa Cruz não tem nada além de ímpeto no inicial, depois morre. E o Santa Cruz é ruim, inocente, muitas vezes inocente. É um time que não tem qualidade, o jogador não tem qualidade técnica para fazer o básico. É um time abatido, o que o Felipe falou, é um time abatido, que sente muito golpe. É um time muito. É um combo de tudo de ruim que pode ter numa equipe de futebol. Você não tem tudo isso reunido só nele. Então, mas a palavra é essa. Tem que ser dita. Sabe? Sem firula. O time do Santa Cruz é ruim, pô. É muito ruim. É horrível. É um dos piores times de Santa Cruz que eu já vi na minha vida. É um dos piores times de futebol que eu já vi na vida. E olha, talvez do Brasil, do Nordeste. É muito ruim. É péssimo. O Santa Cruz. E olha que eu já vi muito time ruim na minha vida, óbvio. Sim. Esse time do Santa Cruz é assim. O time do Santa Cruz que caiu em 2008 para a Série D pela primeira vez. Se você botar o time de 2008 contra esse, o time de 2008, eu para botar dinheiro, eu aposto no time de 2008. Porque eu nunca vi um time tão ruim como esse do Santa Cruz. É um time lamentável de jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Santa Cruz. Não tem. São jogadores, com todo respeito, para jogar em times que jogam, talvez nem Série D. São jogadores que têm capaz para jogar um time só estadual e termina, e aí joga Série A1 do estadual, aí termina, joga a segunda divisão do estadual, joga a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Sempre tem isso, né? O time joga Série A1, aí termina, esses mesmos times jogam na segunda divisão para outros times. É esse naipe aí, porra. Eu vi lances hoje, Felipe. Horripilante, assim. Não acertar um passe. Rondinelli, pelo amor de Deus, parece que ele fazia por querer. Errar passe assim. Léo Gaúcho sai com bola e tudo para linha de campo. E outros, assim. Não vou enumerar. Horrível. Olha, o time João, veja só. Você olha para cima assim. Como é que você olha para esse time e tem esperança? Não tem, porra. João, não há, faz 3 jogos que eu disse aqui que tinha dúvida, assim, tinha 2 times, assim, de 2008 e 2009, que, na minha opinião, eram os 2 piores times que eu já vi do Santa Cruz. Certo? Só que eu comparei esse time de agora com 2008, 2009, mas 3 jogos atrás. Depois de perder 3 jogos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho mais dúvida. Esse time do Santa Cruz é o pior time que eu já vi o Santa Cruz montar. Agora o Vitor estava querendo falar. Velho. Não, eu queria falar o seguinte, assim, eu acompanho muito o Santa Cruz por conta das notícias mesmo, né, no NE45, vejo todos os comentários de Felipe no podcast ou aqui na live, mas assim, eu nunca tinha parado para ver um jogo mesmo do Santa. E eu queria ver hoje, né, por isso que eu parei para ver, pela curiosidade mesmo, de saber, velho, o que está acontecendo, assim. E o meu sentimento foi de ver um time. No ano passado, o Imperatriz teve vários problemas, né, de elenco, problema de dinheiro, problema de Covid, e não competiu a Série C. Quase desistiu do campeonato. Quase desistiu. E eu vejo, Minhoca, que esse Santa Cruz está no mesmo patamar, assim, de não querer competir a Série C. Parece algo muito parecido aqui, velho. Muito parecido. De não ter nível, de estar disputando um campeonato que ele não está no nível. Eu fiquei impressionado como o jogo ficou aberto para o Santa Cruz, Felipe. Mas um jogo completamente aberto. Porque no começo do jogo, o Tombense não fez nada também, viu? De dizer aqui que o Tombense foi um time estéril, um time que não fez nada em campo. Teve um pênalti a favor dele e tal, e só. Mas o Santa só foi fazer o primeiro chute a gol, e um chute bem feio ainda de Pipico, aos 36 minutos, 33 minutos, eu acho. 33. Então eu fiquei assustado com isso. Um time que não consegue sequer atacar um adversário que é frágil demais. E eu acho, sinceramente, que mesmo o pior time da Série C desse grupo aí, que talvez seja o Jacuipense realmente,
que é uma diferença muito grande, viu, gente? Para quem não conhece o Jacuipense, assim, e tal, ele não tem nem 1/1000º da história do Santa Cruz. É um time de empresário, é um time que nem é empresário, assim, não é um empresário do tipo Brusque, que tem muito dinheiro para poder montar um elenco, não é empresário do tipo alguns que a gente... O próprio Tombense, que é time de empresário, né? Eu esqueci o nome do empresário agora, mas é o famosíssimo. Até na camisa, não é. Tá até na camisa do time. É a Soccer, Brasil Soccer é o nome da empresa. Brasil Soccer, exatamente. E aí, cara, o Jacuipense não é isso. O Jacuipense é de empresário pequeno aqui da Bahia, que pega alguns jogadores, você pode ver que são jogadores que sobraram ali de Bahia e Vitória e tal. Tem alguns jogadores na base de Bahia e Vitória que acabam jogando lá. Mas o Jacuipense é superior hoje ao Santa Cruz. Não é à toa que a pontuação mostra isso, né? São 6 pontos a mais, se não me engano. Então, meu amigo, acho difícil. Acho difícil realmente Santa Cruz competir. A Jacuipense por pouco não vence o Santa no Arruda. O Santa Cruz empatou já no final com o gol do Léo Gaúcho. E uma coisa só que eu queria dizer para finalizar rapidinho, e eu queria lançar essa bola aqui. Eu vi o Santa Cruz jogar aqui no início, o primeiro jogo do Santa Cruz no ano, eu vi jogar porque foi Vitória e Santa Cruz aqui no Barradão. E eu te digo, Felipe, com todo o coração, aquele time do Santa Cruz que estreou era melhor do que esse daí, velho. Sem brincadeira nenhuma. Era mais competitivo. Me parece que entrou numa espiral de problema tão grande que começou a afastar jogadores que podiam ser úteis. E começaram a trazer jogadores que são piores, velho. São piores. Não tem nem sequência o Santa Cruz. Qual é o jogador desse time de Santa Cruz que está há mais tempo na temporada? Há mais tempo no Santa Cruz? Pipico, Jordan, que está no ano passado. Leonan, lateral esquerdo, né? Se não me engano. Mas assim, não tem nem padrão de jogo, sabe? E o que eu vi de Roberto Fernandes na live, que foi muito boa a entrevista dele, por sinal, acho que eu não gosto muito da postura dele, ele deu muito chilique hoje em campo e tal, não gosto muito disso dele. Mas uma coisa que eu achei que ele falou muito bem é o seguinte: ele pegou um time que está engateando, em que ele vai ter que, à altura dessa do ano, que é julho, criar um padrão de jogo para o time, quando se esperava que o time já tivesse pelo menos essa base. Ô Vitor, só para a sua curiosidade aqui, do jogo Vitória 2, Santa Cruz 0, primeira rodada da Copa do Nordeste, o time do Santa Cruz não era melhor não, era muito melhor. Santa Cruz tinha Dani Moraes se aposentou, né? A escalação foi Jordan, que continua, Dani Moraes se apresentou, William Alves está aí, Célio Santos saiu, Augusto Potiguar, Ítalo Henrique, Paulinho, que foi embora, Vinícius Balotelli, Chiquinho, que foi embora, Pipico, Didira. O time era muito mais cascudo, digamos assim. O Santa Cruz fez uma reformulação. Assim, quando você se propõe a fazer uma reformulação, primeiro, você acha que tudo que foi feito está errado. E não era. Deixando claro, o Santa Cruz não subiu ano passado por uma questão de perder o embalo e não recuperou mais. Mas o time do Santa Cruz já era competitivo para a Série C. Aliás, foi competitivo o ano todo. Não conseguiu os objetivos, mas competiu em todas as competições que disputou. Foi competitivo. E aí, você... o que é que você faz para... Vamos reformular isso aqui. Você acha tudo errado e você reformula. Você chega numa casa, você não gosta da casa, você derruba a casa e monta outra. Reformulação é isso. É você pegar tudo que acha que está tudo errado e você começa do zero. Então, se o Santa Cruz achou que estava tudo errado, para mim já é uma análise errada da diretoria que assumiu. Segundo, se você se propõe a fazer isso, você tem que se propor a melhorar. E assim, ir atrás de uma coisa para melhorar. E não fazer o que fez. O Santa Cruz não teve nenhum padrão, em nenhum momento da temporada, de contratação, de técnico. Aí contratava um técnico com estilo, aí depois trazia um técnico com estilo diferente. Aí o técnico... Roberto Fernandes falou isso na entrevista que deu pra gente. Que começou o Brigatti. O Brigatti tem um estilo de trabalhar. Aí o Brigatti indicava os jogadores do estilo dele. Aí chegou o Galo. Um estilo completamente diferente. Aí Galo, acho que não deu nem tempo de ligar jogador. Aí depois veio... Quem foi, meu Deus? Rodou tanto assim. Bolívar. Que é outro estilo, diferente, completamente diferente de Galo. Aí veio o Roberto, sabe? Assim, aí cada um vai indicando jogador. E aí o Santa Cruz fica um elenco sem unidade. E assim, e muito jogador ruim. E detalhe, a essa altura do campeonato, só que se o Santa Cruz contratou acho 37 jogadores. Todos os jogadores que contratar hoje são jogadores que desconfiem.
Porque essa altura do campeonato, você ir para Santa Cruz, assim, primeiro, essa altura do campeonato você está desempregado. Ou seja, você não encontrou espaço em mercado nenhum, ninguém. E você ir para Santa Cruz é desespero. Então, assim, o jogador que chega hoje no Santa Cruz tem alguma coisa, você fica com o pé atrás. O próprio Jailson, que nos contratou, que eu acho que é até um jogador interessante, mas ele estava muito. Assim, não jogou, estava na Arábia, não jogou mais e tal, e só vai jogar agora em agosto. Então, o que vier para Santa Cruz não tem. Eu acho, eu fico pé atrás, não. Porque. Até para complementar mais a questão do debate, isso que o Vilar chegou a mencionar, né, da campanha do Imperatriz, que é a pior da história, né? Foi 1 ponto apenas em 18 jogos. O Santa Cruz, se não vencer, se perder, né? Se perder o Botafogo da Paraíba, o que é o mais provável, né? A gente sendo bastante coerente, vai ser a segunda pior campanha de uma equipe na Série C, somando os grupos A e B, desde esse formato de grupo A e B. A pior campanha tinha sido o Imperatriz. Se o Santa Cruz não vencer, 2 pontos é a pior campanha. Se ele empatar contra o Botafogo da Paraíba, ele vai ter 3 pontos. E deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. Não, ele tem 3. Ele já tem 3. Hã? Não, pois é, ele vai ficar com 3. E a gente só teve... ele termina com 3. Hoje ele tem 3. A gente só teve 2 equipes, tirando o Imperatriz, que só fez 1 no ano passado. O Rio Branco do Acre, em 2013, naquele ano que eram 11 equipes, né, no grupo A, que foi aquela loucura. E em 2015, no grupo B, não era no grupo de cima, daqui do grupo Norte-Nordeste, a gente teve o Guaratinguetá. Felipe, não é para ser fire, certo? Mas naquele ano, o Guaratinguetá tinha 3 pontos, 3 empates e 6 derrotas. Naquele ano, o Guaratinguetá ficou na Série C, só que só fez apenas 16 pontos. Para o Santa Cruz chegar numa situação dessa, além de vencer, tem que secar tanto assim alguém, um Floresta, quem quer que seja, sabe? Para ter um rendimento muito abaixo, para uma pontuação ser baixa o suficiente para o Santa Cruz escapar. Então, assim, é um cenário muito difícil. O Santa Cruz está construindo uma história, até para fechar, das piores equipes que já disputou uma Série C nesse formato de 2 grupos quanto a desempenho. Assim, quanto a desempenho, que a gente já sabe. Mas quanto a aproveitamento de pontos, o Santa Cruz está conseguindo quase bater um recorde. Só não vai bater o recorde, porque o Imperatriz ano passado terminou com 1 ponto, né? Mas vai chegar num patamar incrível aí. Eu vou dizer um negócio a você. Para comentar o que Vila falou, eu tenho 2 coisas para falar, viu, companheiro? A primeira é que eu não vou comer essa sua conversa, não. Você disse que assistiu o Santa Cruz para acompanhar. Na verdade, eu entendo, companheiro. Você assistiu o Santa Cruz, que você disse. Só pela questão matemática. O Vitória. Não, é que ele possível pensou ser tão ruim. Não. Ele pensou o seguinte: rapaz, eu tô lascado. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Se tem alguma coisa pior do que o Vitória, ele achou. Pronto. Mas eu não vou comer essa conversa dele, não, que eu queria ver outra vez. Eu acho que é um gancho, inclusive, sensacional para a gente já puxar a análise para o Vitória, né? Porque, foi uma pergunta até que me sugeriram fazer, mas eu acho assim que é chutar cachorro morto, né? Qual dos dois está na situação pior? Eu acho que o Santa ganha. Mas o Santa Cruz está na situação pior. Está na situação pior, está numa divisão abaixo, e assim, o Santa Cruz, para o Santa Cruz ganhar, o Santa Cruz tem que ganhar jogo agora, não tem? Para não cair? Pronto. Para ganhar jogo, não tem que fazer gol. O time não faz um gol, pô. Para ganhar jogo, você olha assim, olha e assim, como é que vai ganhar jogo? Com esse time aí, como é que vai ganhar jogo? Olha, mas Vilar... E qual era outra coisa que você queria falar? Isso, é que você acertou. Quando você... É muito curioso isso, porque realmente o Santa Cruz estreou na temporada com vitória, mas naquele jogo, o Santa Cruz tinha 2 graves problemas. 3, melhor dizendo. Tinha um grave problema na lateral direita, que estava com Augusto Potiguar. Tinha um gravíssimo problema na lateral esquerda, porque não tinha um lateral esquerdo. Era o Célio Santos, que é um zagueiro pesado, que estava jogando de lateral esquerdo. Você imagina o zagueiro improvisado. Imagina um zagueiro pesado sendo improvisado na lateral esquerda. Então, era um problema terrível. E tinha o problema da falta de criação no meio de campo. Alguém ali um 10 que jogasse junto de Chiquinho. Ponto. Se você conseguisse, pegasse aquele time e desse uma melhoradinha nesses 3 aspectos, certamente aquele time não seria rebaixado.
tá certo? Se você pega aquele time que jogou contra o Vitória para jogar a Série C, trazendo 3 peças que podia ser o Wellington, Leonan e talvez até o Rondinelli. Tem 3, eu estou dizendo, 3 jogadores que não estão bem nesse time de agora, mas que se tivesse pego aquele time que começou contra o Vitória, bota para jogar a Série C, jogando esses 3 caras, sabe? Não era time para cair. Então você está certo, realmente é pior. Cada vez que há uma renovação é para pior. O exemplo que eu queria ilustrar, vamos olhar o ataque do Santa Cruz. Vamos lá, até anotei para não esquecer o nome de ninguém. Léo Gaúcho, Wallace Pernambucano, Frank, Bustamante, meu Deus do céu, Batatinha, Madison, França, olha, só tem joinha, Levi, Quinones, Michael Jackson, Pipipico. Todos esses jogadores entraram em campo. São todos atacantes. Todos. E todos eles entraram em campo nesta Série C em algum momento. Todos estão muito mal. Todos. E a impressão que eu tenho, para mim, Felipe Assis, é que com todas as críticas que a gente faz e fez a Pipico, críticas merecidas, ainda me parece ser o mais lúcido. Veja, era um jogador que era titular do Santa Cruz há muito tempo, que Felipe, caiu de produção. Também, né? Pipico é um cara que, quando ele oscila para cima, né? Tudo bem que ele oscila bastante, mas quando ele oscila para cima, ele consegue fazer gols importantes em momentos muito decisivos, né? Porque, ok, não vem acontecendo, mas você ainda poderia tentar trabalhar esse jogador para voltar a atuar de forma positiva em momentos decisivos, né? Ele tá muito mal. Ele tá muito mal. Eu já defendi aqui que ele deveria ir pro banco. Ele não tá nem oscilando mais. Nesse momento ele não tá nem oscilando. Nesse momento ele tá estável, mal. Não. É o time todo, né, João? São todos. Tudo estável para ruim. O que eu quero ilustrar, o que eu queria ilustrar, e para mim o ataque é muito emblemático, você tinha um jogador que era uma referência do time, que era o goleador do time, coisa e tal, que era Pipico, tá bom? E aí, de repente, ele cai de produção. E aí você, vendo que o seu centroavante, que o seu melhor atacante cai de produção, que está merecendo banco, você começa a contratar atacante. Só que aí você tem 11 atacantes que entraram em campo nesta Série C. Não é a temporada toda não, viu? Estou falando de Série C somente. 11. E dos 10 que eu mencionei aqui, eu não vejo que nenhum deles diz assim, ó, esse está melhorzinho do que Pipico, sabe? Então, assim, a criatividade para contratar certos atacantes para o Santa Cruz, sabe? Nome como França, meu Deus do céu, Bustamante, Michael Jackson, né? Então retrata um pouquinho que a gente estava falando agora há pouco, né? De que assim, as contratações para o Santa Cruz foram muito mal, assim. O nível de contratação de Santa Cruz foi o mais baixo possível, né? Então, como é que você qualifica, né? Como é que você qualifica? O que Vilar falou, pô, o time que começou o ano parecia que era melhorzinho do que esse era, né? A gente vai encerrar o ano sem, fora Jordan, você não tem nenhum titular absoluto. Você não tem um titular. Você tem que botar 11 em campo, não tem? Você não pode entrar com 12, você tem que botar 11. Então o técnico todo o tempo fica procurando, sabe, quem é o menos ruim aqui. Quem é o menos ruim ali, nessa posição só tem ele, só tem tu, vai tu mesmo, é isso. Mas não tem jogador que você diz, esse é titular, esse aqui eu vou botar porque é titular, ponto. Tem Jordan e nenhum outro. Felipe, então, só um ponto. Fala. Não, na verdade, me ajude, pelo amor de Deus. Na verdade, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. A gente tem mais 10 jogos para o Santa Cruz, 10 jogos. E aí eu acho que vai acontecer, pode acontecer. Hoje, obviamente, a perspectiva é de que não aconteça, mas uma hora pode acontecer de uma vitória aparecer para o Santa Cruz. Quando essa vitória aparecer, vai ter muito torcedor rival tirando onda assim, opa, olha aí, olha o Santa reagindo aí, olha a recuperação. Então, essa piada, para mim, já está ali, sabe? Quando o Santa conseguir uma vitória, em algum momento, vai ter essa piada. Mas tirando o contexto da piada, o que é que significa, em que momento, eu acho que a pergunta é mais essa, em que momento uma vitória pode ainda causar um efeito
de possibilidade. Por exemplo, é uma vitória, tipo assim, se for para vencer faltando 7 jogos, esquece. Se for para vencer faltando 9 jogos, é outra coisa. Eu queria saber exatamente de você, Felipe. Qual é o ponto máximo que dá para esperar ainda uma chance? Não é nem de esperança, é tipo assim, uma fagulha. Porque é isso, o que o Santa tem que produzir é uma fagulha, pelo menos uma fagulha, não é que vai acender a esperança não, mas sabe, esboçar ali uma possibilidade de tipo, será que se eu conseguir uma vitória, isso vai me dar confiança para ser mais competitivo, sabe? Tem alguma possibilidade para isso em alguma rodada? Eu sou teu fã, bicho. Sou teu fã, na moral. Ó, se for, vamos lá. Eu acho que o Santa Cruz tem talvez mais 2 oportunidades, né? O próximo jogo, porque, como o João falou, pela circunstância, pelo adversário, é o tipo do jogo que você não imagina que o Santa Cruz vai ganhar. Ora, se perdeu, perdeu do Altos, quase perde Juazeirense, perdeu, né, assim, perdeu jogos que você imaginava que poderia ganhar, até a Tombense que a gente era um time ali que antes de começar o campeonato, você imaginava, esse aqui pode ser forte, porque não sei o quê, mas pelo jogo de hoje, não foi nada do outro mundo, não era um adversário que a gente olhava assim e dizia, não vai ganhar. Não, dava para ganhar. Como dava para ganhar do Altos, como dava para ganhar do Floresta, né? Como dava para ganhar da Jacuipense também. Como dava para ganhar do Ferroviário, dava para ganhar, dava de todos eles. Mas, em tese, você olha para o Botafogo e diz, é um adversário para perder. É um adversário para perder. Então, se você ganha esse jogo, de repente, né? O que o Minhoca está perguntando será que poderia causar aquele efeito de pegar no tranco? Sabe o carro que arriou a bateria? Pronto, o carro arriou a bateria. O cara faz o quê? 2 caras empurra, fica outro né? Ali para tentar pegar. Bota em segunda o carro, pronto, ele pegou, né? Pegou. Não pode desligar o carro, porque se desligar, não liga mais. Mas enquanto ele estiver ligado, vai até o fim. Né? Pronto. Então, de repente, a próxima, Minhoca, o próximo jogo, eu acho que não dá para esperar mais, não tem mais o que fazer. Né? Sabe? Porque se for daqui a 3 jogos, 4 jogos, a distância é muito grande, não tem mais o que. Acabou. Você não está adiando muito agora, a o jogo ideal é o próximo. Tá? Porque é o próximo, porque não dá mais para esperar, e porque é uma circunstância, é um adversário que você imagina que vai perder. Tá? Então, se ganha o próximo, a comparação tentar pegar no tranco. Exatamente. Então, eu espero, nem que vá. A fagulha aparece. Né? Se vai. Se vai causar o fogo, é que a gente não sabe, né? Exatamente. E só para chamar aqui, até para amarrar mesmo o Santa, porque eu pegaram com a coletiva de Roberto, que até tem uma matéria no Clima Gama fez para o NE45, se puder jogar aqui na tela, Danilo, eu agradeço. Que eu achei muito. Foi para Tropi fez a matéria. Eu acho que é muito preocupante, velho, o que o Roberto falou no vestiário, que ele viu jogador chorando, jogador, assim, o semblante, o vestiário tá muito pesado do Santa. Então, assim, isso é muito ruim. É um time que tá, como eu falei, a gente falou aqui, abatido. O time mentalmente tá destruído. Porque todo mundo quer jogar, ele até falou isso, todo mundo quer jogar em time grande. E o Santa Cruz é time grande. Mas não é todo mundo que aguenta jogar em time grande. E principalmente quando está com esse nível de pressão. Então, os jogadores... Olha, vê a vestiário preocupante. Isso partiu... Essa é uma análise de quem está lá dentro, no dia a dia, vivendo Santa Cruz 24 horas por dia. Então, se ele, que é o chefe, o comandante, está preocupado, como é que você não... Como é que o torcedor não fica? Porque é um vestiário de jogadores abatidos, chorando, velho. Os caras estão chorando, os caras estão sentindo. Então, assim, é um time que está em frangalhos mentalmente. Jogar em time grande todo mundo quer, mas não é todo mundo que tem lombo para aguentar, não. Principalmente numa pressão dessa. O time chegou no Arruda hoje sob protesto da torcida. Né? Os torcedores lá foram lá, aglomerados, e fizeram protesto em ameaça. Né? A uniformizada fez ameaça, em tom de ameaça. Então, assim, é uma galera que não está acostumada com isso. Porque esse elenco do Santa Cruz são um elenco de jogadores formados, que nunca jogou em time grande, velho. Assim, muitos deles nunca jogaram em time grande. Então,
É um time ruim, repito, acima de tudo, é um time ruim e que está mentalmente destruído. Destruído. E eu acredito que Roberto trabalha isso ao longo da semana, tenta levar a moral dos caras, tenta dar motivação. Essa pergunta que o Minhoca fez, o próximo jogo, se ganhar o próximo jogo, vamos lá, a fagulha, não sei o quê. Eu acho que isso tudo é trabalhado. Mas na hora que o resultado não vem, o time desaba. E aí, é um mantra do podcast. Derrota chama derrota. Assim como vitória chama vitória, derrota chama derrota. Você vai acumulando. Você vai perdendo a confiança. O jogador entra em campo perdendo, sem ter a confiança no que ele vai fazer. Sem ter confiança no que vai fazer. Aí já erra um passe, aí se levar um gol, acabou. Foi o que o Felipe falou aqui no começo dessa análise do Santa. Então, o Santa Cruz é um time ruim, muito ruim, e destruído mentalmente. Assim, velho, torcer pro milagre, velho. Eu acho que o Santa Cruz está na cota do milagre. Bom, falando em milagres, né? Não é o. O Feta soltou um aí, viu? O Feta. Não é, infelizmente, o único time. O Profeta bota aí, deu uma na nossa, no chat aqui, ó. Atualmente o Vitória chama derrota. O Vitória chama derrota, na verdade. Então, eu acho que tem jogadores que entram em campo também no Vitória que já chamam gol, né? Acho que o Vitor vai poder falar disso com mais detalhes. Mas Quer João Vitor de volta, Felipe? Quer João Vitor zagueiro de volta? Quer? Eu levo agora. Levo até o aeroporto. Para você ver como a situação tá ruim, eu tô até aceitando. O cara chama gol do adversário. Mas, enfim, a situação do Vitória, né, que perdeu, né, hoje, e isso nem é mais a questão, eu acho, tão central, porque eu acho que o time está numa situação, o time e a instituição Vitória, né, está numa situação também de desmoralização tão grande que quando um time perde de um outro time horroroso, aliás, que não jogou nada o Brasil, e o que fica ainda é um rescaldo de uma nota que o presidente Paulo Carneiro escreveu usando o corpo da instituição Vitória, o site oficial, para explicar por que ele não está renunciando, numa rodada em que o time sai pressionado, tem protesto no aeroporto, ele vai lá, faz essa nota do Paulo Carneiro falando em nome da instituição Vitória. Eu vou voltar a falar isso porque isso é uma aberração. E não é a primeira vez que ele faz isso. Mas ele agora está falando nas redes institucionais do Vitória que ele, presidente, não vai renunciar. O Vitória perde de uma forma tensa, com jogadores sendo substituídos ainda no primeiro tempo por conta de lesão. E um jogo em que nada dá certo. Muitas coisas não estão dando certo em sequência para o Vitória. E é importante falar que isso não é obra do acaso, né, Vilar?